O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi um dos convidados de hoje no evento da XP em São Paulo. Haddad foi questionado sobre os rumos da economia e os projetos do governo para o segundo semestre e começo do ano que vem e que tem gerado algumas polêmicas no Congresso Nacional. Haddad disse que as propostas são ambiciosas, mas sugeriu que todos remem na mesma direção. Nós separamos um trecho aqui em que o ministro fala sobre a reforma tributária. Vamos acompanhar. Hoje o gasto tributário no Brasil estimado em torno de 10% do PIB, 6% no nível federal, 3% no nível estadual e 1% no nível municipal. Então nós temos um gasto tributário de 10% do PIB e com 1% desses 10% a gente ajusta as contas públicas. Então não é pedir demais, é uma coisa factível. Difícil de conseguir. Ninguém está aqui menosprezando o esforço. Mas aquilo que nós estamos mandando para o Congresso, eu duvido que alguém discuta a justiça das medidas que estão sendo tomadas. Vão discutir a viabilidade, o espaço político. Isso tudo é discutível e nós estamos demonstrando que é possível. Agora, a justiça do que está sendo enviado para o Congresso Nacional, eu, de fato, não conheço um economista ou advogado que diga essa medida é injusta, essa medida fere a isonomia, essa medida não é correta. E quando questionado sobre o andamento da agenda econômica, o ministro Fernando Haddad disse que a bola está com o Congresso. Vamos ver. O Congresso tem um papel-chave nesse segundo semestre. Se o Congresso Nacional somar forças com a área econômica e aprovar as medidas na direção correta e afastar pauta-bomba, populismo, se afastar esses riscos até o final do ano e aprovar uma agenda consistente de trabalho, eu penso que nós vamos terminar o ano muito bem. Muito bem. Agora, a bola está com o Congresso, como teve no começo do ano. No começo do ano nós passamos a bola para o Congresso, precisamos de A, B, C, D, E. Eles entregaram, nós estamos colhendo os frutos. Agora é uma segunda etapa, é o segundo tempo do jogo. Nós estamos, de novo, passando a bola para o Congresso. Se os resultados legislativos vierem na direção correta, nós vamos ter um segundo semestre alvissareiro que vai trazer novos ganhos para a política econômica. Agora, de novo, não é o executivo que governa o país. Você tem Banco Central, você tem Congresso, você tem Senado e Câmara, portanto, você tem Poder Judiciário. Os resultados econômicos dependem da harmonização das ações desse conjunto de atores. É hora de chamar o nosso convidado da noite, o cientista político Christopher Garman, que também é diretor executivo para as Américas da Eurásia e vai nos ajudar aqui nessa edição do CNN Prime Time deste sábado. Christopher, muito obrigado, sempre um prazer conversar contigo e tendo como pauta essa visão otimista que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expôs na Expert XP hoje. Queria começar contigo sobre o primeiro trecho que a gente ouviu, Christopher, quando ele fala dos gastos tributários. Ele faz uma conta ali, olha, só 1% que a gente está pedindo dos 10%. Só que 1% de 10% é 10%, não é tão pouco assim. E a gente sabe que há muitos interesses nesse tipo de disputa. Na sua avaliação, nos cenários que vocês da Eurásia têm traçado, qual é a perspectiva para essa agenda do governo de conseguir fechar as contas, ou seja, conseguir aumentar as receitas e reduzir, conseguir mexer com essa que é uma das pautas mais difíceis de se tratar no Congresso Nacional, que é reduzir os subsídios, a série de setores que acabam tendo algum tipo de incentivo da parte do governo? Não, perfeito, Yuri, boa noite. Obrigado por estar nessa conversa aqui, é sempre um enorme prazer.
Olha, eu diria que nós estamos enxergando duas coisas, né? De um lado, eu acho que o ambiente para o governo no Congresso Nacional está razoavelmente favorável, tá certo? E muito também influenciado pelos bons resultados na economia, o fato que o presidente Lula está com uma taxa de aprovação popular de 60%, de acordo com a última pesquisa da Genial Quest, então ele está numa taxa de aprovação maior de quando ele entrou no seu mandato em janeiro, né? E isso gera uma repercussão no Congresso, porque eu escuto de vários parlamentares, lideranças partidárias que até dizem: esse governo periga a dar certo. Então, quando você tem uma perspectiva de que a economia e o presidente está razoavelmente bem avaliado, o custo político de você virar suas costas ao governo aumenta. Então, o poder de barganha do Planalto está maior, e é por isso mesmo que a reforma ministerial está demorando tanto a sair, porque o presidente Lula está tentando testar o quanto que ele pode não entregar para o Centrão para ter uma base parlamentar, mas é uma posição mais vantajosa. Então, quando a gente olha o perfil das votações no primeiro semestre, grande maioria dos deputados, nas nossas contas da Eurásia, 358, votam a favor de matérias do governo 75% das vezes. Então, quando a gente olha todas as medidas que o governo anunciou do lado tributário, taxação de fundos exclusivos, taxação dos fundos offshores, né? JCP vai ser mais difícil, mas a gente acha que eles vão ter um êxito parcial, sim. A gente acha que eles vão conseguir aprovar boa parte dessas medidas, mas vai ser reduzido em escopo, porque existe uma resistência grande no Congresso para um aumento de carga tributária. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode falar que é redução de gasto tributário, mas, no fundo, se você reduz o gasto tributário, você está aumentando a carga tributária. Então, é uma maneira elegante e politicamente mais aceitável de tentar vender a noção que você está dando benefício tributário e vai retirar esse benefício, mas o resultado é o mesmo. Em um contexto que a carga tributária é elevada no Brasil, em termos comparativos, é claro que qualquer aumento de carga gera uma resistência econômica e, portanto, político. Então, em suma, é difícil cravar que o governo vai conseguir atingir a meta do déficit zero para o ano que vem. Provavelmente não vai chegar lá. Mas a nossa avaliação na Eurásia é que eles vão ter um êxito razoável em avançar boa parte dessas medidas. Pois é, essa semana, Christopher, eu estive em Brasília de segunda a quinta-feira e também ouvi percepções dos próprios parlamentares na mesma linha do que você estava colocando para a gente agora. De que pode ser que, se o governo não atingir a meta do ano que vem, de zerar o déficit, e é o mais provável que não ocorra, já tem uma espécie de discurso pronto, de que, olha, a gente fez o que a gente pôde, mas faltou um pouquinho do Congresso. Na sua avaliação, é um pouco nessa linha quando o ministro fala, por exemplo, em pauta-bomba, que é um termo que ficou foi muito forte, e de fato foi uma pauta-bomba, por exemplo, lá em 2015, quando, por exemplo, o Congresso Nacional acabou com o fator previdenciário, que era importante para fechar as contas da Previdência. Só depois, com a reforma da Previdência, a coisa acabou se assentando um pouco mais. É um exagero da parte do ministro Fernando Haddad falar em pauta-bomba ou, por exemplo, a votação da desoneração de setores ali da folha de pagamento, quando passou a incluir os municípios, mostra que ainda tem algumas cascas de banana pelo caminho, quando o Congresso decide fazer uma espécie de proselitismo ou decide ser generoso com o chapéu da União? Eu acho que sempre tem esse risco de pauta-bomba, e eu até acho que a votação dessa PL da desoneração é um exemplo. Mas eu colocaria essa votação da PL da desoneração dentro da rubrica da negociação ao redor da reforma ministerial. Por quê? Nós temos uma negociação com os dois partidos do Centrão, o PP e os republicanos. Como eu fiz uma referência, eu acho que o presidente Lula se sente fortalecido. Ele está querendo testar o quanto que ele pode não entregar em termos de passos, até porque existe uma avaliação no passo Planalto. Se você entregar muito agora, você não vai ter tanta carta na manga para poder entregar lá na frente para uma outra reforma ministerial em 2023. Então, o presidente Lula nós estamos tendo um teste de força entre o Planalto de um lado e liderança do Congresso do outro. E aí, o que o Congresso, pelo menos a Câmara de Deputados, faz eles dão sinais. Olha, se não entregarem o que nós queremos, vocês vão ter derrotas. Então, a derrota da PL da desoneração, eu acho que foi um desses sinais, que pode ser revertido. Pode ser revertido no Senado, o pode vetar, negociar um novo acordo, mas eu não acho que é no mesmo contexto das pautas bombas que tivemos
no passado, no governo da Dilma, porque isso era um momento de uma fragilidade política do governo muito grande e falta de controle no Congresso. Eu não acho que é isso que está acontecendo. Então, quando o mercado reagiu mal nessa última semana, algumas derrotas, entre aspas, para o Palácio do Planalto, eu acho que é mais ruído do que sinal, porque eu acho que o Palácio do Planalto tem condições de reverter essas derrotas e porque está numa posição privilegiada. Perfeito.